Saldo a todos com a santa paz de Deus. Meu nome é Juliana, moro na cidade de Pérola, Paraná, e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. A obra que sinto de contar é uma obra de conversão do meu esposo. Desde já peço perdão a todos porque eu não sei testemunhar. Estou engateando na graça e ainda sou testemunhada. Irmandade, eu vim conhecer essa graça na idade de 9 anos, junto da minha mãe. E, e o Senhor permitiu que eu permanecesse na graça até a minha idade de 15 anos, que foi quando eu conheci o meu esposo. E foi tudo muito rápido, irmandade. Eu conheci ele com 15 para 16 anos e já vim morar com ele. E 16 para 17 anos eu engravidei do meu filho. Foi tudo onde começou. O meu esposo não aceitou muito a minha gravidez, porque éramos novos. Eu tinha 16 para 17 anos, ele era um pouquinho mais velho, ele tinha 19 anos, 19 para 20 anos, e ele não aceitou a gravidez e ele muito me maltratou. Ele saía à noite. O meu esposo, irmandade, ele era um homem muito mundano. Tudo para ele era festa, tudo para ele era motivo de bebedeira. Ele muito me traía, ele me deixava em casa grávida e chegava nas madrugadas bêbado. E muita coisa eu aguentei dele. E muito inimigo se irandou na minha vida, muito inimigo zombou de mim. E a minha vida sempre foi frustrada, sofrimento, muito choro, muito choro mesmo. E muito foi um sofrimento, foi uma gravidez difícil. Não tive um minuto de paz, um segundo de paz, porque meu lar era um lar sem paz e irmandade. Devido a todas essas situações que eu passei com ele, e junto do meu esposo, irmandade, vim conhecer o mundo também. Depois que eu tive meu filho, que eu ganhei ele, e eu também fui conhecer o mundo junto com ele. Também participei, irmandade, das rodas de bebedeira, de festa, de madrugadas. E minha vida, assim, irmandade, foi também muito mundana e muito também era o meu sofrimento. Muita coisa, irmandade, eu aguentei do meu esposo. A minha vida foi uma vida, assim, que passou muito rápido e foi muito conturbada, irmandade. Eu não tinha paz nenhuma no meu lar. Era um lar de muitas brigas, de muitas agressões. E, e o Senhor me permitiu também que eu engravidasse da minha filha na idade de 23 anos. E sempre essa vida amargurada. Uma vida muito triste, tanto para mim como para meus filhos, porque eles presenciavam muitas agressões, muitas contendas, muita briga. E teve muitas idas e vindas de mim e do meu esposo, a gente se separava direto. Não tinha um ano, irmandade, que a gente não se separava porque ele me traía, ele arrumava outras mulheres, falava para as mulheres que não tinha mulher, que não era casado, que não tinha a família. E me deixava assim, pedia para mim sair de casa, eu saía, eu ia para casa da minha mãe. Só que eu e minha mãe não se davam muito bem, por razões dela não ter querido que eu casasse na Irmandade com um rapaz do mundo. O sonho dela era que eu casasse com um rapaz da igreja. Mas tudo foi permissão do Senhor, porque o Senhor tinha uma obra para fazer com meu esposo e eu era a ponte dessa obra. E Irmandade, muito inimigo zombou da minha cara. Foi um lar de
Não tinha paz, Irmandade. Até na minha idade dos meus 34 anos, Irmandade, eu não tinha paz nenhuma. Eu não dormia. Eu passava de 24 a 36 horas acordada, porque eu não dormia, não conseguia dormir. E eu acredito que já era o chamado do nosso Senhor Jesus me chamando para voltar para a graça. Irmandade, eu não vou falar que eu não ia, porque eu ia sim, nos meus momentos difíceis, principalmente quando meu esposo me largava, que ele me traía. Eu ia na igreja, o Senhor me visitava, falava comigo. E quando tudo voltava ao normal, quando meu esposo voltava comigo, eu voltava pro mundo de novo, Irmandade. Eu esquecia de novo da graça e voltava pro mundo. Mas, Irmandade, eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Do jeito que eu deitava na cama, eu acordava e parecia que qualquer momento alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Alguma coisa assim, parecia que ia estourar na minha cabeça, alguma coisa me faltava e eu não tinha paz, eu não tinha paz comigo, eu não dormia, que acordava assim e parecia que para mim não teve noite, porque eu deitava na minha cama, na mesma hora que estava escuro já estava claro, eu via o dia amanhecer, eu não tinha paz. Mas isso já era o chamado do nosso Senhor. Até a Irmandade vinha essa pandemia e muito era a palavra de Deus nos cultos online, que muitos que tinham parado na graça ia voltar depois da pandemia. Os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Muito foi dessas palavras nos cultos online que eu via. Até a Irmandade, a porta da graça maravilhosa ser aberta. Eu comecei a ir com a minha mãe e muito o Senhor me visitava. E até eu falar, não, eu não posso mais sair dessa graça, eu tenho que firmar meus pés aqui dentro. Eu não posso mais sair para o mundo, eu não posso mais fazer a vontade da minha carne, porque a minha alma, Irmandade, já não aguentava mais tanto sofrimento, não aguentava mais eu não satisfazer ela, mas sim a minha carne. E a minha carne era mais feliz do que a minha própria alma. E o nosso Deus não quer a nossa carne, nosso Deus quer a nossa alma. E eu falei, eu não vou mais para o mundo. Eu vou me renunciar e vou firmar meus pés aqui dentro. Mas eu sempre falava, Irmandade, eu preciso do meu esposo junto comigo. Eu preciso dele aqui dentro, porque ele servindo ao mundo e eu servindo ao nosso Deus, não vai dar certo. Não, eu não vou ter paz se ele servir o mundo e eu servir o nosso Deus. E eu sempre conversava com Deus, falava, Senhor, não tem como eu te servir com meu esposo desse jeito, sendo tão mundano, Senhor. Mas eu continuava indo. Chamava ele, Irmandade, e ele falava assim, não, eu não vou, porque você sabe que eu gosto de ir na minha, que era a igreja da idolatria. E eu chamava, ele nunca quis ir, Irmandade. Até um dia que eu falei para ele com autoridade, falei, hoje você vai, porque eu quero que você vá pelo menos hoje. E ele aceitou com a permissão do nosso Deus, Irmandade, ele aceitou. E foi, Irmandade. Era um dia de quarta-feira, mas, Irmandade, foi como se não tivesse ido em lugar nenhum. Depois do culto, voltou a vida dele normal. E eu percebi que foi uma coisa de nada. E para mim foi uma tristeza muito grande. Mas segui firme com o nosso Deus, continuei indo. Meus filhos, que nunca quase tinha ido, Irmandade, no culto de jovem, comecei a levar.
Nos primeiros dias, Irmandade, meu filho mais velho não queria ir, eu tinha que acordar ele na marra pra ele ir. Ele fazia cara feia, chorava até pra não ir. E aí, Irmandade, fui indo, congregando, levava meus filhos no culto de jovem e fui firmando meus pés dentro da graça. E até um dia eu conversar com Deus, falar: Senhor, eu preciso do meu esposo junto de mim. E numa terça-feira, Irmandade, eu conversei com ele, falei assim: vamos comigo hoje. Não, vamos comigo amanhã, né? Aqui os cultos tem nas quarta-feira. E no dia de uma terça-feira eu falei: vamos comigo amanhã no culto. Conversei com ele, fui muito carinhosa dessa vez. Pedi com carinho. E aí, a Irmandade, ele aceitou de ir. Com a graça e a misericórdia de Deus, ele aceitou ir. E aí, Irmandade, ele foi. Não, aí, Irmandade, eu peguei e fiz um propósito com Deus. Na quarta-feira de manhã, eu prostei os meus joelhos no chão e fiz um propósito com Deus e abri um jejum. Falei para o Senhor que Ele conhecia as minhas necessidades, Ele sabia o porquê do meu jejum e pedi a Ele, falei: Senhor, hoje meu esposo vai na tua casa e fale com ele face a face, porque é Irmandade, nós pode ser do mundo, pode ser a pessoa que for, mais mundana possível. Quando a gente vai na graça do Senhor e o Senhor fala face a face com nós não tem dúvida que ali é o verdadeiro lugar, porque o Senhor falou face a face com nós. Quando Deus fala face a face com nós, Ele fala das nossas fraquezas, Ele fala da nossa vida. E Irmandade, a gente não tem dúvida mais que ali é o verdadeiro lugar. A nossa alma sai dali regozijando, sentindo aquela presença maravilhosa de Deus. E aí, Irmandade, entreguei o meu jejum para o nosso Deus e fiquei firme com a graça e misericórdia dele. Enquanto isso, Irmandade, eu lia bastante a Bíblia para ele e ele teve paciência, me ouvia. E quando foi 5 horas, Irmandade, eu prostei meu joelho no chão e encerrei o meu jejum e agradeci a Deus por ter me dado força e levantei da minha oração. E quando foi exatamente umas 6h30, nós fomos tomar banho, se arrumar para ir congregar. E ele foi, Irmandade, chegando lá, Irmandade, desde o primeiro hino até o último, Irmandade, o Senhor falou face a face com meu esposo. Irmandade, tinha outras irmandades lá, mas aquele dia parecia que só estava o meu esposo ali. Na palavra, Deus mandou das ovelhas que deixou de as 99 para cuidar de uma. E no final da exortação da palavra, o vaso que o Senhor usou aquele dia falou assim: e hoje Deus deixa de falar com as 99 para falar com uma. E eu chorava muito porque eu sabia que era para o meu esposo. E Deus colocou na boca do servo dele, falou dos vícios do meu esposo. E eu no banco, Irmandade, eu sabia que era para ele. Eu chorava muito, 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 porque Deus me ouviu aquele dia. Deus veio ao meu encontro. E, Irmandade, aquele dia o Senhor falou somente com meu esposo, desde o hino, do primeiro hino, até o último, até a palavra. Veio falando das ovelhas,
das ovelhas que 99 e eu não lembro exatamente, mandado, eu só sei que era Lucas, a palavra de Lucas, e Irmandade, grande foi a minha alegria. No banco eu chorava muito, muito, muito mesmo. E Irmandade encerrou o culto. Eu vi que meu esposo estava diferente. Ele estava quieto, pensativo. E aquele dia, Irmandade, Deus falou face a face com meu esposo. E grande foi a minha alegria, porque eu pude perceber que aquele dia Deus tinha movido o coração dele. E Irmandade, ele mudou. Ele mudou bastante, Irmandade, daquele dia. E Irmandade, daquele dia em diante, quando eu ia na igreja, eu não precisava mais chamar ele. Ele já sabia os dias, já se arrumava e ia comigo. E antes eu tinha que ficar chamando Irmandade, eu não precisava mais chamar. Ele se arrumava. E até hoje é assim, hoje ele já sabe os dias e já toma o banho dele, já se arruma e vai com nós congregar a Irmandade. E eu vou ser sincera com a Irmandade, nunca duvidava, sabe, Irmandade, do poder do nosso Deus. Mas é porque o meu esposo, Irmandade, ele era tão mundano, mundano, mundano mesmo. Era daquelas pessoas que festa para ele é de segunda a segunda. E Irmandade, e eu não sei, minha mãe sempre falava para mim ter fé, que Deus tudo podia, que Deus podia fazer uma obra com meu esposo, porque eu tinha medo, Irmandade, de obedecer a Deus e meu marido desse jeito, e eu servindo a Deus. Mas minha mãe sempre falava, tenha fé, porque Deus tudo pode na nossa vida. E Irmandade, Deus fez essa obra na minha vida. Nem eu nem ele obedeceu a palavra de Deus ainda, mas vamos, a família inteira, na casa do Senhor. Vamos congregar nós quatro, uma coisa assim, Irmandade, que eu nunca pensava, sabe? Eu achava isso impossível, ao meu ver. Mas o que é impossível para nós é possível para nosso Deus. Irmandade, o que não está ao alcance do nosso Deus que criou o céu e a terra, o Deus que falou, haja luz, haja água, e que fez tudo isso, que fez nós, o que é impossível para nós, para nosso Deus, perdão, Irmandade, o que é impossível para o nosso Deus. E só que nós somos fracos, nós olhamos com os nossos olhos carnais, mas quando Deus converte nossos corações, nós conhecemos esse Deus que tudo pode na nossa vida. E, Irmandade, Deus está fazendo a obra ainda, mas eu creio que em breve eu sei que Deus vai completar essa obra, porque a obra de Deus, ela não é incompleta, Irmandade, ela é completa, ela é perfeita. E tudo que Deus começa na nossa vida, Ele termina. E nosso Deus, Ele é maravilhoso. E tudo para nosso Deus é possível se nós crermos. Às vezes a gente acha que nós é fraco, que a nossa fé é pouquinha, mas Deus conhece nossos corações, Deus sabe da nossa vontade de servir Ele. Então Ele vem e faz a obra dele e o nome dele é glorificado. Ai, Irmandade, eu louvo e agradeço, meu Deus. Às vezes eu me encontro atribulada, mas o glória e o aleluia não tem faltado na minha casa. Todo momento eu estou glorificando o nome do Senhor. E
Sei que o Senhor vai completar essa obra e eu vou voltar aqui para terminar de falar essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito na minha vida. E, Irmandade, eu não tinha dignidade, eu não tinha merecimento, porque eu sou tão falha, tão fraca, tão errante, mas o amor de Deus tem sido maior com a minha alma. E grande tem sido o amor dele com a minha família, o cuidado que ele tem com a minha família. Oh, meu Deus, eu só tenho que te agradecer, Senhor, por toda essa maravilha que o Senhor tem feito na minha vida. E se tiver alguma irmã ou algum irmão que esteja ouvindo esse testemunho, que serve esse Deus maravilhoso, mas é a esposa ou a esposa não serve ainda, tenha fé. E pode demorar o tanto que for, mas se Deus tem uma promessa, se Deus falou na palavra, ele vai concluir, ele vai vir ao teu encontro, tenha fé. E Deus, ele se agrada da família servindo ele se agrada do lar que tem o esposo, a esposa, os filhos que servem a ele. Então o Senhor, ele vem, ele faz a obra completa e o nome dele é glorificado. E tenham fé, irmã ou irmão que tem a esposa ou esposo que não serve Deus ainda, tenha ora, entregas nas mãos de Deus, que o Senhor venha ao teu encontro, seja o mais difícil para nossos olhos carnais, mas Deus é maravilhoso. Ele vem suprir as nossas necessidades, independente das nossas condições e das nossas imperfeições, que são muitas, né, Irmandade? Não somos perfeitos, porque nós ainda estamos num tabernáculo de carne, mas Deus sabe disso. Ele sabe que nós somos fracos, mas com Deus, Irmandade, nada é impossível. Porque Deus é a nossa rocha, nossa fortaleza. O Senhor é o nosso alicerce. E sem Ele nada somos, Irmandade. E encerro esse meu testemunho. Peço perdão, Irmandade, porque eu falei algumas coisas erradas. Algumas coisas eu esqueci, guardei, mas esqueci porque são muitas obras, são muitas coisas na minha vida que o Senhor tem feito. Peço perdão se eu falei alguma coisa errada nesse meu testemunho, mas foi de sincero coração e peço a toda a Irmandade que ouça com carinho esse testemunho e creiam que Deus vai vir ao encontro de toda a Irmandade, de todo irmão, de toda irmã, que Deus vai fazer a obra completa na vida de cada um. E esse Deus que servimos, Irmandade, ele é um Deus muito bom, maravilhoso. Maravilhoso tu és, Senhor. Grande é teu amor pelo teu povo. E encerro esse testemunho, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. E Deus seja hoje e para todo sempre louvado. Amém.